Me chamo Thaís, sou psicóloga e vim aqui hoje conversar com vocês sobre o protagonismo feminino. Para começar, então, uma série de vídeos explicando um pouquinho sobre como a gente pode, então, dar início ao protagonismo na nossa vida. Para isso, vou explicar, então, um pouquinho o que significa. Ser protagonista é fazer as suas próprias escolhas, é escrever a sua própria história. E para isso, então, a gente precisa de algumas competências, comportamentais que podem nos ajudar na hora de escrever essa nossa própria história. Então, aonde se dá início ao protagonismo? Quando a gente decide que não vai mais ouvir, ou dar tanta vazão para aquelas informações que vêm de fora. É quando a gente decide, a partir do conhecimento das nossas próprias emoções, dar um rumo para a nossa vida. Então, como eu falei, a gente precisa, além de olhar para a questão das emoções, olhar também para as nossas escolhas, a partir dos nossos próprios valores. Então, precisamos desligar o piloto automático e que a gente fica, então, de uma forma inconsciente tomando decisões a partir de histórias que não estão ligadas à nossa. Então, quando a gente decide dar esse primeiro passo ao protagonismo, a gente precisa olhar para isso, olhar para nós, desligar esse piloto automático e tomar consciência das nossas decisões. E aí eu vou te falar algumas competências que são necessárias para que isso aconteça. Vou pegar minha colinha aqui, que vai me ajudar então a lembrar quais são essas competências. A primeira delas é o autoconhecimento. Então, quando eu decido ser essa protagonista, eu preciso me conhecer. Não tem como eu escrever a minha própria história se eu não conheço eu, que sou a personagem principal. Então, o autoconhecimento, descobrir quais são meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, do que eu gosto, do que não gosto, do que são os meus valores, é o primeiro passo para qualquer história ser escrita. O segundo passo é ter autonomia. Então, eu preciso ter autonomia nas minhas decisões, baseadas naquilo que eu acredito que faz bem para mim e que é o correto e que está de acordo com aquilo que eu valorizo. Então, ter autonomia para essa tomada de decisão. Uma terceira característica que eu acho e julgo bem importante é a coragem. Eu preciso ter coragem, de me reconhecer, de fazer essas tentativas, que talvez vão ser muitas de escrever essa história, de poder olhar e ver assim, o que eu posso mais fazer além do que eu já estou fazendo e ter coragem para enfrentar, mesmo com medo, porque coragem não quer dizer que é ausência de medo. E sim, coragem é o ato de enfrentar uma situação mesmo não estando muito, então, confiante em si. E aí vem um outro passo, que é a autoconfiança. Então, como a gente vai passar a confiar em si? Então, esse é um ponto que precisa ser bem desenvolvido, porque eu preciso confiar naquilo que eu faço, naquilo que eu digo e até naquilo que eu conheço de mim mesmo, para mim conseguir, então, esse protagonismo. E por último, mas não menos importante, a resiliência, que é essa capacidade de dar a volta por cima. Porque não quer dizer que eu me conheça, que eu tenho coragem, que eu não vou precisar ou não vou levar alguns tombos, Algumas coisas ruins não vão acontecer. Então eu tenho que ser resiliente para saber dar a volta por cima e recomeçar se for necessário. Muitas de nós, mulheres, acabamos então deixando de ser protagonistas ao longo da vida e passamos a ser coadjuvantes da nossa própria história. Então a gente passa a interagir com o mundo e com a história das outras pessoas não olhando para a nossa história. Quando a gente consegue desenvolver essas competências que eu passei ali atrás para vocês no vídeo, há uma chance então maior de eu poder escrever essa minha própria história, E aí tem uma síndrome que está sendo bem falada e que eu vou fazer um vídeo para falar dela também, que é a síndrome da impostora. É uma síndrome que também acontece na vida dos homens, mas ela é bem presente na vida das mulheres, que é aquela incapacidade, ou quando eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa. Então eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu me coloco limites, e aí eu deixo de ser a protagonista, porque eu não entendo que talvez em algumas situações eu não vou estar muito bem, mas eu também não reconheço aquilo que eu sou capaz. Então, ser protagonista, a gente também precisa entender que não é que agora eu sou o protagonista, vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, eu vou conseguir fazer as minhas escolhas e vai estar tudo certo. Não, porque vão ter coisas e escolhas que a gente vai fazer errado.
E tá tudo bem, e é aí que a gente precisa normalizar. Porque escrever a própria história não quer dizer que a gente vai escrever uma história colorida, um romance maravilhoso, e sim uma história real, cheia de altos e baixos, de conquistas, de desafios, de coisas que não foram tão boas, de insucessos, mas esse é o livro da nossa história. E a gente vai se tornar mais satisfeito, por quê? Porque foi a gente que fez aquela escolha. E se a escolha é feita por nós mesmos, a nossa história vai ter um brilho diferente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Aguardem que a gente vai estar aí divulgando alguns outros vídeos, então, para falar sobre protagonismo.